Olá, bom dia, amados. Bom dia, que todos façam um excepcional dia. Todos se sintam amados por Deus nessa manhã. Seu dia hoje seja extraordinário. Extraordinário, que seja um dia diferente de todos que você já viveu. Hoje eu vim falar sobre um bloqueio muito sério que todos nós temos em algum sentido. Qual que é esse bloqueio? É o bloqueio do medo. Né? A maioria das pessoas, elas têm medo de algo. Aí, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu não tenho medo de nada. Mas tem sim. A gente sempre tem medo de alguma coisa, né? Claro que o medo físico é normal. Às vezes você assusta assim, por exemplo, trovão, raio, essas coisas causam medo na gente. É normal. Mas o medo emocional não é um medo normal. Por quê? Porque o medo emocional, ele vem de crenças enraizadas que estão em você desde a infância. E o que acontece? O medo, ele bloqueia você. O medo, ele te bloqueia de viver novas coisas, de fazer novas coisas, de tomar decisões na sua vida. Então, isso é bom? Não, porque se a gente quer crescer, se a gente quer desfrutar, se a gente quer ter uma vida de qualidade, a gente vai ter que superar desafios, né? Por exemplo, se você gosta de aventura, se você quer viver aventurando, viajando pelo mundo, mas se você tem medo, você não vai entrar no mar, você não vai saltar de paraquedas, você não vai andar naquele a tirolesa, né, que fala. Então, assim, você vai se privar das coisas boas da vida, sabe? Você vai se privar das coisas boas da vida. Então, o medo, ele bloqueia. Ele te bloqueia de você viver novas coisas, de você abrir grandes negócios, porque você tem medo de um sócio te roubar, você tem medo de ser assaltado nos lugares, aí você tem medo de sair de casa, de viajar, ou seja, ele te bloqueia de tudo. E a palavra do Senhor, ela fala que o amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o amor é quando você ama o Senhor, quando você confia no Senhor. Então, quando você confia no Senhor, não tem como o medo ele ficar dentro de você. Porque Deus é o que te dá coragem, força, ânimo, né? Então não tem como o medo ele estar dentro de você. Por isso que Deus fala isso. Aí você fala assim: Sheila, mas eu confio em Deus. Não, você não confia em Deus. Porque quem crê em Deus não tem medo. Uma coisa é você atentar ao Senhor, outra coisa é você ter medo das coisas. E deixar isso te limitar. Deixar isso bloquear a sua vida. Não deixa você andar para frente. Então, não tem. Eu também falava assim, dessa forma. Mas eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Não, não acredita. Eu não acreditava. Porque se eu sinto medo, medo não é do Senhor. Se Deus realmente está comigo, por que ainda existe medo? Então eu preciso, não que Deus está longe de mim, mas Ele não está totalmente em mim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ressignificar os medos que eu sinto. Eu preciso ir lá, olhar para aquele medo, falar com ele que ele é só um pensamento, ele não é físico, ele não existe, são coisas da minha mente, que cresceu lá da minha infância, e ressignificar aquilo e dar um novo sentido, e me desafiar, né? Então, por exemplo, se você tem medo de altura, você não vai abrir grandes negócios. Se você é uma pessoa que é empreendedor, que na verdade todo mundo é, né? Todo mundo é vendedor, a gente se vende de alguma forma. Então você não vai abrir grandes negócios, você não vai fechar grandes negócios, porque você tem medo. É inconsciente. Aquela energia que está internamente em você, ela te impede de você abrir grandes negócios. Você não acessa pessoas
com posses mais altas, que quer abrir grandes negócios. Você só vai acessar coisas pequenas. Então, é esse o poder que o medo tem. O medo, ele é como se fosse uma corrente, aliás, ele é uma corrente energética que fica em volta de você, na sua áurea. Ele fica na sua áurea energética, na energia que tem ao seu redor. Então, meu Deus, é algo muito forte, porque ele é como se fosse uma gaiola que estivesse em sua volta e não permite você dar um passo à frente. E é terrível isso. Então, quando você se alinha com o Senhor, Deus, ele está ali realmente na sua vida, você não vai ter medo emocional nenhum. Você não vai ter medo emocional. Porque Deus, ele fala a todo momento: vai, filho, eu sou com você. Faça isso. Mesmo se der errado, eu estou com você. Faça, tenha coragem. Se desafia. O medo é o contrário. Fica ali no tempo todo na sua mente. Não faça isso. Não vai. Você vai cair, você vai se machucar. Essa pessoa é desconfiada. Essa pessoa é desconfiável. Essa pessoa vai te roubar. Não faz isso, você vai ficar doente. Você vai falir. Enfim, o cérebro, ele fica o tempo todo te falando ali para você não fazer tal coisa. Então, quem que você vai dar ouvido? O seu cérebro ou o Senhor, que é dono de todas as coisas? Porque o seu cérebro, quem está dirigindo ele, são os seus pais ou quem te criou. São as crenças que eles colocaram em você. Qual que é maior? É as crenças dele ou o que o Senhor diz ao seu respeito? Porque Deus, não existe medo com Deus. Então é terrível isso, é terrível. Tem pessoas que vivem aí 40 anos com medo das coisas, a pessoa não vive. Quem manda nela, quem governa a vida dela, é o medo que ela sente. Isso é triste demais, sabe? É porque a gente não se enxergou quem a gente é. Porque quando a gente se enxergar quem a gente é, não existe medo de pessoas, não existe medo de tomar decisão, não vai existir medo de altura, não vai existir nada que nos limita, porque nós vamos entender que nós somos ilimitados. Deus não nos deu limite para nada. Então é isso. Outra coisa também que nos limita muito, a timidez. O que é a timidez? Quando eu era uma pessoa totalmente introvertida. Eu não gostava de conversar com ninguém, eu tinha vergonha de conversar com pessoas, porque eu me sentia muito pequena diante das pessoas. Eu não falava lá na frente da aula, quando tinha que ler, eu não falava, porque eu fui bloqueada da fala. Então, eu dava esse sentimento como timidez. Eu sou uma pessoa tímida. E depois eu fui estudar sobre isso. O que é uma pessoa tímida? É uma pessoa covarde. A timidez é covardia. Por quê? Quando eu sou uma pessoa tímida, eu não me deixo ser usada para falar aquilo que eu tenho que falar. Então, eu sou covarde. Eu engulo tudo. Por exemplo, às vezes eu quero me expressar, eu quero falar e a minha timidez não deixa eu falar. Isso é um egoísmo, porque eu não quero pôr para fora aquilo que eu sinto. Não é vergonha, é um egoísmo. Eu estou sendo covarde. Por quê? Tem muitas pessoas precisando ouvir o que eu tenho para falar e eu não falo, devido à minha covardia. Porque ser tímido é ser covarde. Então, são dois bloqueios muito sérios que nos limita de viver algo novo e nos limita de transbordar, de ajudar pessoas, que é a timidez. A timidez, ela te cala de uma forma que você não expressa nada para ninguém, que você é um mudo, né? Ou seja, você não tem
os conteúdos, as coisas que você tem para passar para as pessoas, você guarda só para você. Você não põe para fora. Isso é um egoísmo, chama egoísmo. Então, são duas coisas que te limitam de tudo na vida. Aí vem as outras, né? Que é a necessidade de aprovação. Uma coisa tá ligada à outra. Tipo, timidez tá ligado, tipo assim, se eu falar, as pessoas vão me julgar. Aí vem com a necessidade de aprovação. Você carrega junto com isso, porque você fica pensando que o outro vai falar, o que vão falar de você, o que seus pais vão falar, seus irmãos, seus vizinhos. E aí você não se desenvolve por conta dessa necessidade de aprovação. Então, uma coisa, ela liga a outra. A gente precisa rever o que está acontecendo na nossa vida, se nós estamos fluindo, se nós estamos evoluindo ou involuindo. E aí a gente começar a quebrar esses bloqueios. É nós que conseguimos quebrar tudo isso. Quando nós decidimos ressignificar essas crenças que nos colocaram, esses bloqueios de medo, de timidez, necessidade de aprovação, e entre outros, a gente começa a olhar para isso e começa a ressignificar, entender que isso não é nosso, que nós carregamos coisas lá do passado, da nossa infância. E aí a gente deixa lá onde tem que deixar e a gente traz as crenças novas para nós. Então é isso. A palavra de hoje é essa. Espero que possa fluir no seu coração, na sua vida, que você possa transbordar nessa manhã. Amém? Tamo junto até depois do fim.